Olá, Gladys. Boa noite para você, para sua família. Boa noite, Paulette. Alice, boa noite para você. Ô, Lazarine, boa noite. Aníbal, boa noite. Vamos lá. Ok. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Pois é, nós estamos aí um pouco baqueado. Eu peguei uma chuva e a chuva me derrubou em relação à gripe, à garganta, mas vai dar tudo certo. Vamos começar. Vai dar tudo certo. Eu estou aqui, tomei Erlen, boa noite. Erlen, hoje eu estou com resfenol, estou aqui com Coide D. Aguentar aqui a barra. Faz parte, né, Edmilson? Boa noite. Então, Erlen. Aí, ó. Peito cheio. Cheio de energia. A minha voz, meu peito tá com cheio, tá cheio de energia boa. Mas vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje e na última e na próxima, certamente, um tema sobre materialização de espíritos. Materialização de objetos, transportes, objetos feitos em parafina, flores feitas em parafina. Como é que eles fazem isso? Como é que eles transportam? Por exemplo, eles pegam, levam flores, mesmo flores de uma árvore, de um local, e conseguem atravessar uma parede, e uma flor de longe eles trazem e mostram para os frequentadores ali uma flor tirada de um jardim. Como é que eles fazem isso? Como é que esse processo ocorre? Não vamos falar de efeitos físicos. Falamos de teletransporte, mãos materializadas em parafina, a questão de plantas ou qualquer outro objeto, inclusive que se um corpo humano, percebam bem, se um médium tiver que desmaterializar-se, presta atenção, desmaterializar-se e rematerializar-se fora do recinto, em algum lugar, isso pode acontecer também. Embora é raríssimo esse fenômeno, mas pode acontecer, assim como a planta é transportada de um jardim para um ambiente totalmente fechado, um médium também pode desmaterializar-se e ir para um outro local e depois retornar. Vocês vão ver isso numa obra que eu sugeriria para dar sequência ao estudo de hoje. O Trabalho dos Mortos é um trabalho extraordinário, com fotografias muito antigas, fotografias daquelas de preto e branco, mas vocês vão perceber uns processos de desmaterialização de membros do médium. O corpo dele vai desaparecendo nas fotografias antigas. Se fossem hoje, seria mais fácil. São fenômenos muito raros, mas são fenômenos que nós vamos estudar hoje. Hoje ou na próxima, porque é um capítulo longo. E outro detalhe, esse tema também foi abordado, e eu vou tentar trazer de volta para quem não se lembra, o tema de efeitos físicos ou materialização. O André Luiz também deu espaço para estudar em Missionários da Luz, que em algum momento, de acordo com o desenvolvimento do nosso trabalho aqui hoje e na próxima, a gente traga para que a gente possa relembrar como é que é feito um trabalho de materialização. Aqui vai ser parafinas, plantas, objetos trazidos de fora da casa para dentro da casa e outras coisas mais. Na realidade, esse trabalho de efeitos físicos tem um único objetivo. Primeiro, o objetivo é de cura sim, de ajudar doente a um tratamento. Esse é o objetivo desse trabalho, não é para materializar nada, mas eles acabam fazendo isso para deixar lembranças para os frequentadores. Porque senão vira só curiosidade, vira circo, né? Vira festival. Não é esse o objetivo, mas vamos ver aqui como é que ele narra o capítulo. 8 horas da noite, eles foram para um pequeno apartamento onde ocorreriam os trabalhos de materialização.
De outra feita, acompanháramos a experiência dessa ordem, assinalando-a em registro de nossas impressões no livro Missionário da Luz, que eu disse e vou trazer também para nós refletirmos aqui mais uma vez, a questão da materialização. Contudo, os ensinamentos de Aulus eram sempre expressivos, valiosos, pelos fundamentos morais de que se revestiam. O André Luiz diz assim, eu suspirei pelo instante de ouvi-lo discorrer sobre os fenômenos físicos que nos propunhamos analisar. O apartamento pequeno, destinado aos trabalhos, constituía-se de na realidade, duas peças, dois ambientes. Uma sala de estar ligada a um quarto pequeno. Então é uma sala e um quarto. Uma kitnet, vamos dizer assim. O aposento íntimo transformado em gabinete, o quarto transformado em gabinete, albergava o médium, que na realidade era um moço, ainda um jovem, e na sala espalhavam-se 14 pessoas, imagina uma kitnet, 14 pessoas, aparentemente bem intencionadas, das quais se destacavam duas senhoras doentes, que representavam o motivo essencial da reunião de efeitos físicos, de vez que elas pretendiam recolher a assistência amiga dos espíritos materializados. Então, é um trabalho para tratamento físico e espiritual de duas senhoras doentes, e esse é o objetivo do trabalho. Indicando-as, falou Aulus com grave entonação de voz. Venho com vocês até aqui, considerando as finalidades do socorro aos enfermos, porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do plano espiritual, na Terra, com raras exceções, quase sempre, ou quase todas, se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Então, o que ele está dizendo aqui nesse momento? Dizendo que esses trabalhos são realizados excepcionalmente, exatamente porque nós na Terra ainda não temos alicerces morais em que nós pudéssemos primar pelo equilíbrio para que os trabalhos de materializações pudessem ocorrer muitas vezes. E traz muito perigo para o médium os frequentadores de trabalhos de efeitos físicos. Só os doentes, por enquanto, no mundo justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie. Ou seja, trabalho de efeitos físicos só se justifica para tratamento de doentes. Junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. O André Luiz, eu queria alongar o entendimento, no entanto, renteando conosco diversos obreiros iam e vinham dando a perceber o início dos trabalhos daquela noite. Aí eles começam a fazer a higienização do ambiente, que vocês vão analisar numa próxima live, como é que eles promovem o processo de ionização, que é a higienização, que é a limpeza da atmosfera, e ele entra em detalhe muito profundo no livro Missionários da Luz, que nós vamos trazer também para acrescentar esse estudo. Então ele vai falar da higienização processava-se ativa, porque o serviço reclamava muito cuidado. Aqui surgiam aparelhos delicados para a emissão de raios curativos, acolá se efetuavam a ionização do ambiente com efeitos bactericidas. Por que eles utilizam esses aparelhos, emissão de raios magnéticos? Porque estão fazendo a higienização. E a ionização tem efeito bactericida. Porque nós, quando estamos respirando, nós estamos liberando bactérias, tanto quanto nós estamos sorvendo bactérias, micro-organismos. E a ionização espiritual, através de equipamentos de emissão de raios curativos, tem essa função também de ionizar o ambiente, a fim de que possa realmente destruir qualquer elemento patogênico, bactérias patogênicas, que possam causar doença a quem? Ao médium. Porque efeitos físicos, as energias provindas dos citoplasmas de cada célula, da estrutura celular do médium, e não é qualquer médium que tem essa aglomeração dessas energias de composição neuropsicofísica, que é o ectoplasma,
Evidentemente, o médium, quando retorna o ectoplasma para a sua estrutura celular, pode levar a bactéria e ele desenvolver doenças, inclusive doenças fatais. Por isso a preocupação e a dificuldade desses trabalhos de materialização. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomavam a sério as responsabilidades do assunto. Traziam consigo emanações tóxicas oriundas do abuso de cigarro, nicotina, carne e bebidas alcoólicas, além das formas, pensamentos menos adequadas à tarefa do grupo que devia ser realizada. Então você imagina um trabalho de materialização, a complexidade disso, os riscos que estão envolvidos, o médium de ectoplasmia, a questão do trabalho ingente de ionização, de higienização também do ambiente para evitar doença para o médium, mas os encarnados levam, além de pensamentos negativos, que são as formas de pensamento que têm poder, nós pelas formas de pensamentos criamos, pelas ideias, movimentos e vidas, chamados de ideoplastia. Nós damos exatamente forma, que são as formas de pensamento, pelas ideias, pensamentos tóxicos. E as pessoas ainda exalando, porque fumam, porque de alguma forma se alimentaram com muita carne, e além de alguns que tomaram algum estrago ou beberam bastante. Tudo isso são energias profundamente tóxicas, porque são emanadas pelas pessoas que têm contato com cigarro, com bebida, com comidas muito gordurosas, muito condimentadas. Elas não estão exalando energias boas. Isso vai prejudicar também o médium. Atento ao estudo, Aulus recomendou-nos centralizar a atenção onde estava o médium. E o André Luiz obedeceu. Ao redor dessa laboriosa atividade seguir adiante, dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando as melhores noções de disciplina, articulavam-se no esforço preparatório. O instrumento mediúnico, o médium, já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico. A digestão e a circulação, tanto quanto o socorro às vísceras, já eram um problema solucionado. Dispensar-nos-emos de maior rigor descritivo, porquanto, em outras páginas, que foi em Missionários da Luz, a materialização, de acordo com as nossas possibilidades de expressão, mereceu-nos meticuloso exame no que respeita às substâncias, associações, recursos e movimentos do plano espiritual. E eu prometo trazer esse capítulo dos Missionários da Luz após terminarmos esse tema, que é o capítulo sobre efeitos físicos, para a gente aprender mais ainda, tá? Então, são duas obras que ele toca no assunto. Agora, interessava-nos a mediunidade em si. Intentávamos analisar o comportamento em suas relações com o ambiente e as pessoas. E para isso, o nosso parecer, nenhuma ocasião melhor que aquela em que dispunhamos da colaboração segura de amigos competentes e devotados, qual o Aulus, que nos acompanhava solícito. Apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início, o agrupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto. Colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e outras coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, que, casadas aos elementos de nossa esfera, faziam da câmara mediúnica um precioso e complicado laboratório. Então, naquele quarto onde estava o médium, exalando o ectoplasma, eram realmente utilizadas energias provindas, né, tanto da harmonização pelo hino cantado pelo grupo, tanto quanto pelas também energias vegetais, animais, minerais que vieram de fora e dos próprios espíritos, para poder manter aquela câmara, ou seja, aquele quarto que está servindo de câmara mediúnica, para que o médium seja protegido. Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, desdobrou-se o médium, então o médium desdobra, sai do corpo, afastando-se do veículo físico de modo tão perfeito que o ato em si mais me afigurava a própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito como se for um casulo de carne largado e inerte. Então, no momento do transe, que ele está emitindo o ectoplasma, não está o médium no corpo. Ali só está o corpo
em hibernação, o corpo está em transe. Então é extraído dessa estrutura fisiológica do médium exatamente essas substâncias que têm fundo neuropsicofísico e tem como sede, raízes, bases fundamentais, os trilhões de células do corpo físico do médium. Nem todo mundo tem essa concentração dessa energia neuropsicofísica que nós... A palavra ectoplasma foi cunhada por Charles Richer. E nós espíritas adotamos também a palavra ectoplasma, tá? Mas o ectoplasma sai exatamente das bases dos trilhões de células. É dali que são fabricadas, são extraídas, e aqueles que têm boa quantidade, todos nós temos ectoplasma. Todo ser humano tem. Todo ser vivo tem. Todo ser vivo tem. Isso está muito bem explicado em Missionários da Luz, que é pelo ectoplasma que se faz exatamente a transformação da lagarta naquele casulo, né, e a partir daí se torna borboleta. Tudo um processo de utilização do ectoplasma, dessa energia neuropsicofísica. O ectoplasma é extraordinário, é um material plástico, nós vamos ver aqui, maravilhoso, sabe? O veículo físico, assim prostrado, sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir o ectoplasma, igualzinho a pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida. Então ele mostra na metáfora algumas comparações que o ectoplasma é como se fosse uma pasta bem flexível e como se fosse aquela geleia, aquelas coisas bem, né, bem molenga, né, viscosa, semilíquida na realidade. Através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente o ectoplasma saía pela boca, embora a origem são as células, porque nós não temos só as células das peles, nós temos as células de todos os organismos, nós temos trilhões de células, trilhões delas. Então o ectoplasma sai de todas as células, dos órgãos internos, dos órgãos externos, do cérebro, sai de todo lugar. Então o ectoplasma agora, nessa forma gelatinosa, pastosa, sai pela boca, sai pelas narinas, sai pelos ouvidos e com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades do dedo. Então sai o ectoplasma de todas as partes, sobretudo os orifícios naturais, boca, nariz, ouvidos, pelo tórax do médium, um jovem rapaz, né? E pelos dedos também, o ectoplasma estava sendo exalado. A substância é caracterizada por um cheiro especialíssimo, então o ectoplasma tem cheiro, que não conseguimos descrever. Tem cheiro, mas o André Luiz não sabe que parecido com o quê. Escorria em movimentos reptilianos, em movimentos, né, como répteis, né, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplasmática viva e tremulizante. E quando fala tremulante, esse acúmulo, né, desses movimentos ectoplásmicos, né, movimentos reptilianos, né, que exatamente, ele diz que é da parte inferior do organismo mediúnico, ou seja, da parte de baixo, né, saem e vão acumulando como na densidade, dentro da lei de densidade, vai indo para o chão, digamos assim, para o solo, e depois daí é que são espalhados para as materializações. Companheiros nossos prestavam carinhosa assistência ao médium, separados da vestimenta física, como se ele for um doente ou uma criança. À margem da solução, o Aulos esclareceu o seguinte: o ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. O que ele está dizendo? Que o médium ele interfere mentalmente na materialização durante o fenômeno de ectoplasmia ou de efeitos físicos. Por isso que muitos tinham, às vezes, esses fenômenos como fraude, porque muitas vezes as imagens são muito semelhantes ao próprio perfil, da própria fisionomia, do rosto do médium. E se tinha exatamente esses fenômenos como se fossem fraudes. Mas nós estamos fazendo um trabalho, um estudo de André Luiz, que é um trabalho sério. A ectoplasmia é um fato. Existem muitas fraudes, mas aqui é um fato. E como a mente interfere na formação de objetos ou de seres, né? Evidentemente, como ele está falando assim, né? O pensamento associado exatamente a esse movimento de formação, evidentemente,
encontram algum tipo de formação da mente do médium também. Agora tem um detalhe, para quem não sabe ou para quem sabe, reforçando o que sabe. Na gestação, vocês devem se lembrar de Raquel, Segismundo, e nós vimos o Avelino, né? O Adelino, que seria o pai de Segismundo. Todo o processo, desde a concepção até o nascimento de Segismundo, o processo da formação do embrião dependia muito exatamente da mente da mãe, ou seja, a mente da mãe ligada no útero, ligado no ser que está renascendo, ela interfere muito, inclusive, na forma que o bebê vai ter, na forma fisiológica. Ela interfere porque o processo de renascimento é quase um processo de ectoplasmia. É muito bem dito isso por André Luiz lá no maior capítulo, no maior espaço que ele dá para falar sobre reencarnação do Segismundo. Ele vai falar de ectoplasmia, que então a mente de cada mãe, ela também projeta essa força mental no corpo que está sendo formado. Não deixa de ser uma materialização de um espírito no seu ventre, né? E aí se dá o nascimento. É muito interessante, porque ele faz essa associação do pensamento do médium, dando forma também ao que está sendo materializado, tanto quanto a mente da mãe associada à formação do bebê. Isso acontece sempre. Em razão disso, toda cautela é indispensável na assistência ao médium. Hilário perguntou o seguinte: tal cuidado decorre da possibilidade de inconvenientes de intervenção do médium nos trabalhos? Sim. Se pudéssemos contar com mais ampla educação do médium, certamente menos teríamos a temer, de vez que a própria individualidade do servidor, do médium, né, colaboraria junto de nós, evitando preocupações e contratempos prováveis. A materialização de criaturas e objetos de nosso plano, ou seja, materialização de objetos e criaturas espirituais, para ser mais perfeita, exige mais segura desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que o assistem. Muito, mas muito interessante essa colocação, falando em materialização mais perfeita, com a necessidade da desmaterialização do médium e dos que estão auxiliando ele diretamente. Desmaterialização no campo mental. Porque por mais nos consagremos ao trabalho dessa ordem, nós estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres, assim como a água, por mais pura, permanece submetida às qualidades felizes ou infelizes do canal por onde se escoa. Isso nos deixa entrever, acentuou o Hilário, né, que o pensamento do médium, ou o pensamento mediúnico, pode influenciar ou pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle de amigos de nossa esfera. Então o Hilário está falando, então quer dizer que, mesmo que existam técnicos especialistas de materialização, que estão formando um objeto qualquer, ou se lembra da glote, né, para poder falar, que é a pneumatofonia, mesmo que os espíritos sejam rigorosos no controle para a materialização, a mente do médium pode interferir nesse processo de materialização. Então o médium tem que estar num processo de passividade absoluta. Mas essa é a pergunta que o Hilário faz. E o Aulus confirma, é isso mesmo. Ainda quando o médium não consiga senhoreá-lo, ou seja, ter um domínio de todo, pode perturbar-lhe a formação e a projeção, prejudicando-nos consequentemente o serviço. Se for um médium despreparado, e já que ele vai ter e vai interferir mentalmente na formação do objeto que está sendo materializado, essa neutralização do médium no trabalho de materialização é extremamente importante, pelo esforço colaborativo dos espíritos para poder a materialização não ter problema nenhum, sabendo que sempre poderá haver uma interferência mediúnica no processo de materialização. Evidentemente, isso é um risco que se corre. Qual é o risco? É de os espíritos quererem materializar alguma coisa, o médium interferir e de alguma forma atrapalhar toda a sessão, os assistentes entrarem em desequilíbrio e o médium ter que voltar para a carne, e o retorno do ectoplasma gradual para cada célula daquela pode trazer para ele descompensações energéticas, pode trazer para ele intoxicações, contaminações, inclusive de bactérias em face das exalações de desequilíbrio dos assistentes. Então, esse é um trabalho extremamente perigoso.
É um trabalho muito delicado, por isso que não é um trabalho que acontece toda hora, porque é um trabalho que exige demais da espiritualidade, infinitamente muito da espiritualidade, para evitar problema para o médium. Daí o impositivo da completa isenção de ânimo por parte de quantos se devotam a semelhantes realizações. Hilário, não obstante satisfeito, continuou dizendo o seguinte, o Hilário, sempre o perguntador: as faculdades de materialização, desse modo, não traduzem um privilégio para os seus portadores? Quer dizer, não seria um médium de efeitos físicos, ele não é um privilegiado? Mas de maneira nenhuma. Quem foi que disse que médios de efeitos físicos é um privilegiado? O próprio verbo referente ao assunto em sentido literal, materialização, não encoraja qualquer interpretação em desacordo com a verdade. Materializar significa corporificar. Ora, considerando-se que mediunidade não traduz sublimação e sim meio de serviço, e reconhecendo ainda que a morte não purifica de imediato aquele que se encontra impuro, como atribuir santidade a médiuns na terra ou a comunicantes do além pelo simples fato de modelarem formas passageiras entre dois planos? Então, médiuns de materialização não tem vantagem, não é melhor que ninguém, etc. Não tem que ser idolatrado e não é privilégio nenhum. Aliás, me faz lembrar, como sempre eu falo de materialização, de Daniel Douglas Home. Foi um médium britânico, na realidade não era inglês, ele era da região da Escócia. O Allan Kardec conheceu pessoalmente, ele era médium de efeitos físicos. E muitos fenômenos, através da sua capacidade de efeitos físicos, ocorreram, inclusive diante do grande comandante da França na época de Allan Kardec, que foi o Napoleão III, que era também, eu digo amigo assim, era de relação também de amizade com Allan Kardec. Tanto é que há fenômenos realizados com Daniel Douglas Home, lá no palácio, em que o Douglas Home, inclusive, ele entra em um processo de materialização e volita, ele tinha volitação também, ele volitava, né? O corpo dele físico voava, porque ele tinha essa mediunidade fantástica. E tem um fenômeno que ocorreu, inclusive, em que ele sai daquelas grandes janelas do palácio do rei Napoleão III, e ele volitando pela ectoplasmia ou pelo efeitos físicos, ele vai para o exterior do castelo, ele dá a volta e entra pela outra grande janela e se fixa no mesmo lugar. Isso sob as vistas de Napoleão III. Fatos outros tantos e tantos que o próprio Allan Kardec analisou. O Allan Kardec conta muito sobre o Daniel Douglas Home na Revista Espírita. Fenômenos extraordinários, como acontecia com outras médiuns da época de Kardec, como Eusápia Paladino, como uma dame chamada conhecida de D'Esperance, como foi também aquela que Kate King, né? Florence Cook, na realidade. Kate King era o espírito. Florence Cook era a médium utilizada como pesquisa pelo Dr. William Crookes, um grande cientista inglês. Então vejam que a ectoplasmia é muito importante, mas evidentemente é muito perigosa, é isso que nós estamos vendo aqui. Porque essas forças materializantes, e como outras são manipuladas, né, pela espiritualidade, claro que independe da moral do médium. Toda mediunidade não depende do médium ser mais ou menos bonzinho. Se ele tem a mediunidade, se ele tem a condensação ectoplasmática nos trilhões de células dele, ele vai ser médium de efeito espírita. Mesmo que ele seja um desequilibrado, mas ele tem as energias neuropsicofísicas estruturadas no citoplasma, ou seja, na base exatamente de cada célula. Independentemente do caráter e das qualidades morais daquele que a possui, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. O que é o citoplasma? É o elemento que é onde estão todos os corpúsculos de uma célula. Estão no citoplasma. Todos os corpúsculos que existem numa célula, ou vegetal ou animal, evidentemente estão vão se nadando no citoplasma, né? Estão se movimentando no citoplasma.
Em alguns raros indivíduos encontramos semelhantes energias com mais alta percentagem de exteriorização, em alguns. Contudo, sabemos que ela será de futuro mais abundante, mais facilmente abordável, quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. Isso equivale a dizer que os trabalhos de efeitos físicos que serviram de base para todo o trabalho científico do século XIX, como Ernesto Bolzano, William Crookes, como foi o próprio Gabriel Delany, e muitos outros pesquisaram também, Arthur Conan Doyle, outros fizeram muitos trabalhos pesquisando trabalho de efeitos físicos no campo científico. Mas depois parou, a espiritualidade parou com isso. Quando nós amadurecermos moralmente, quando nós tiver um melhor grau de maturação moral, futuramente nós teremos na Terra muitas pessoas saturadas de ectoplasma. Porque é exatamente com o ectoplasma que acontecem essas confirmações da presença espiritual através da materialização e de outros movimentos, como a materialização de objetos. Então, esse fenômeno é extraordinário, é maravilhoso, mas moralmente nós somos imaturos. Moralmente não merecemos ainda. E é pelo ectoplasma que também ocorrem as possíveis comunicações dos espíritos com os homens através da tecnologia. Imagine alguém conversar, como estou conversando aqui, pelo celular. Um morto conversar exatamente através da tecnologia. Isso vai acontecer inevitavelmente em algum momento, daqui a 1 milhão, 10 milhões, 10 anos, 30 anos, 50, eu não sou profeta, mas isso vai acontecer. Isso eu faço como afirmação. Os espíritos mostram para nós que isso vai acontecer, mas a coletividade humana, ou seja, a humanidade, precisa atingir um melhor grau de maturação moral para merecer esses fenômenos. Imagine eu conversar com um morto através da tecnologia, através de um celular. Isso é absolutamente possível quando a humanidade estiver mais moralizada, já for um mundo de regeneração. Isso vai acontecer naturalmente, tá? Isso vai acontecer, já acontece hoje, mas de uma forma muito rudimentar. Ainda estamos na idade da pedra, da chamada transcomunicação instrumental, que é a comunicação dos espíritos através ou de telefone, ou através de computador, etc., que já tem alguns fazendo trabalho, como a Sônia Rinaldo, existem outros que fazem essa pesquisa também hoje, mas não no movimento espírita, fora. Bom, até lá, utilizar-nos-emos dessas possibilidades como quem aproveita um fruto ainda verde em circunstâncias especiais da vida, ou seja, por enquanto ainda são imaturas as materializações, não tem, a humanidade não merece ainda não, é isso que ele está dizendo. Suportando, porém, o assédio de 1000 surpresas desagradáveis, ao recolhê-lo de vez, que, em experiência como esta, submetemos-nos a certas interferências mediúnicas indesejáveis, tanto quanto a influências menos edificantes de companheiros encarnados, francamente sem aptidão para os serviços dessa espécie. Pessoas que vão lá por curiosidade, pessoas que vão lá que não querem aproveitar nada do seu ponto de vista moral, vão lá por curiosidade mesmo. Não tem outro objetivo para não ver o espírito materializado. Para que isso? Se isso não serve como um convite para transformar a pessoa, então são pessoas que não estão aptas para serviço dessa espécie. Hilário ponderou o seguinte: imaginemos que o médium esteja possuído de interesses inferiores, seja em matéria de afetividade mal conduzida, seja de ambição desregrada ou de pontos de vista pessoais nos diversos departamentos das paixões comuns. Aí o Hilário perguntou: nessa posição, ele poderá influenciar nos fenômenos em estudos? Sem dúvida nenhuma. Consciente ou inconscientemente. E os amigos do grupo, se imbuídos de propósitos malsãos, conseguem perturbar-nos? Também perturbam. E por que nos sujeitarmos a fatores incapazes assim? Então o Hilário está fazendo várias perguntas para o Aulo. Ora, se o médium pode interferir na materialização, se os assistentes podem interferir no trabalho de materialização, então por que nós ficarmos sujeitos a esse tipo de trabalho? Tal os perigos que isso acaba envolvendo. E aí o Hilário concordou, né? Mas ele falou o seguinte: olha, Hilário, não diga fatores incapazes, digamos fatores incipientes com S, porque incipiência com C é quem está começando. Incipiência com S é aquele que ignora, né? São palavras, questão de semântica em português. Incipiente aqui está com S, são aqueles que ignoram, fatores que ignoram. Simbolizemos
a necessidade como sede escaldante e a mediunidade imperfeita ou mal comandada como sendo a água menos limpa. A falta do líquido puro não podemos hesitar. Utilizamos-nos da água nas condições em que a encontramos e em seguida o Hilário perguntou, e o que fazer? Nós teremos paciência com a fonte, decantando-lhe pouco a pouco a corrente poluída. A mediunidade sublimada através de instrumentos dignos e conscientes no mandato que lhes corresponde é algo de eterno e divino que a humanidade está edificando. Isso não é obra de afogadilho. Ou seja, não é para agora, não é para ficar afobado para querer que as materializações aconteçam à torta e à direito aí não. Como eu disse para quem não estava no início, eu estou realmente sob efeito de resfenol, aqui também de um COID-D, que é um expectorante. Mas vamos lá, continuando o que está dando. Ele está dizendo para nós que a materialização não vai ser obra de coisa de afobamento da espiritualidade, não. Em algum momento vai ser muito comum na Terra, as materializações, os fenômenos de materialização. Lembrando que esse trabalho está sendo realizado para cura, um sentido aspiado aí, né? Para melhorar a saúde de alguém. Tá? E esse é o objetivo desse trabalho, são duas senhoras. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor, que desafiam o tempo. Em derredor, grande massa de substância ectoplásmica, leitosa, prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros e cinzentos, amontoava-se abundante. Técnicos de nosso plano manipulavam-na com atenção. Aulos fixou a paisagem de trabalho ativo e explicou. Aí temos o material leve, plástico, de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais, em nossas rápidas noções de serviço. Quais são esses 3 elementos essenciais? Fluidos A, ele bota aspiado, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera. Então o ectoplasma você pode realmente subdividir com fluidos espirituais. Fluidos B, definidos recursos do médium e dos companheiros que o assistem. Então tu tem na ectoplasmia os fluidos dos espíritos, os fluidos também advindo do médium e dos que estão assistindo, e os chamados fluidos C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Então, quando se há um trabalho de materialização, há um conjunto de camadas energéticas provinda dos espíritos, do médium e dos assistentes, e também energias tomadas da natureza, vegetal e animais, e minerais. Tá? É importante dizer, a água é um mineral, né? Também são extraídas energias dela. Então isso é muito importante nós analisarmos para quem quiser estudar materialização. A materialização ocorre além do ectoplasma, existem as energias espirituais e também as energias da natureza, para que haja o fenômeno. Tal a dificuldade e a complexidade da materialização. Os fluidos A, que são da espiritualidade, podem ser os mais puros. E os fluidos C podem ser os mais dóceis, ou seja, os fluidos da espiritualidade, extraordinários fluidos, puros. Os fluidos da natureza, dos vegetais, dos minerais, podem ser os mais dúcteis ou os mais dóceis. Ok. No entanto, os fluidos B, que são do médium e dos assistentes, nascidos da atuação dos companheiros encarnados, e muito notadamente do médium, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Embora todo o processo ocorre também com a utilização desse fluido B, que é do médium e parte também dos assistentes. E, no entanto, eles podem atrapalhar exatamente e estragar todo o projeto, no caso aí, que é um trabalho de cura, que é o trabalho, não é para fazer circo aqui, estão fazendo um trabalho para tentar ajudar 2 senhoras doentes ali. Nos círculos, aliás, raríssimos em que os elementos A, que é da espiritualidade, encontram segura colaboração das energias B, que é do médium e dos assistentes, a materialização de ordem elevada assume os mais altos característicos, raiando pela sublimidade dos fenômenos. Quando o médium está bem, quando os assistentes estão bem, e a espiritualidade sempre bem, evidentemente o processo de materialização estará exatamente no nível da sublimidade dos fenômenos. Contudo, onde predominam os elementos B, médium e assistentes, consideravelmente reduzidos,
porquanto nossas maiores possibilidades passam a ser canalizadas na dependência das forças inferiores do nosso plano, que, afinadas aos potenciais dos irmãos encarnados, podem senhorear-lhes os recursos, invadindo-lhes o campo de ação e inclinando-lhes as experiências psíquicas num rumo de lastimáveis desastres. Então, o que ele está dizendo? Se não for um trabalho bem assistido, evidentemente, o que poderá acontecer? Espíritos inferiores, percebam bem, espíritos doentes, espíritos perturbados, espíritos em lastimáveis estados morais, poderão utilizar o ectoplasma, e é uma energia então que vem no mundo espiritual inferior, e evidentemente pode invadir esse campo de ação de materialização, do qual trará uma experiência de materialização com lastimáveis desastres. Então, em trabalho de materialização, pode haver uma interferência de obsessores. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Os obsessores que conhecem magnetismo, e eles conhecem muito, eles podem trazer lastimáveis desastres nos trabalhos de materialização. Muitos desastres. Muitos mesmos. E as elucidações não poderiam ser mais claras. Então, o trabalho de materialização tem que ter cuidado também com os obsessores, porque eles também podem, de alguma forma, invadir o campo eletromagnético em que está sendo utilizada a materialização, no caso aqui, numa kitnet, eles invadirem e é uma experiência, não deixa de ser uma experiência, e de alguma forma eles vão trazer lastimáveis desastres para médium, para assistente, para os espíritos. As elucidações não poderiam ser mais claras? Dispunhamos-nos a prosseguir no entendimento, todavia. Garcês, um dos técnicos espirituais do serviço, e está dando o nome de um dos espíritos que estão trabalhando aí, veio até nós invocando auxílio magnético de aulas. O campo fluídico da sala se fizera demasiado espesso. Os pequenos jatos de forças ectoplásmicas, arremessados até lá em caráter experimental, tornavam ao gabinete, revelando forte teor de toxinas de variadas classificações. O trabalho não estava dando certo. O trabalho estava indo para trás, estava havendo energia muito tóxica nesse campo magnético, nesse serviço de ectoplasmia. As 14 pessoas das assembleiadas, vocês estavam reunidas ali no recinto, eram 14 caprichos diferentes. Não havia ali ninguém com bastante compreensão do esforço que se reclamava do mundo espiritual. Cada companheiro, ao invés de ajudar o instrumento mediúnico, pesava sobre ele com inauditas exigências. E em razão disso, o médium não contava com suficiente tranquilidade. Figurava-se-nos um animal raro, acicatado por múltiplos aguilhões, tais os pensamentos descabidos de que se via objeto. O que está acontecendo? As 14 pessoas que estão assistindo, embora o trabalho é para realizar a cura de 2 senhoras, mas as 14 estão com aquelas chamadas ruminações mentais. Aquele diálogo interno, só conversando, só conversa fiada, só besterol. E esses pensamentos são verdadeiramente prejudiciais e acicatam, como verdadeiros aguilhões, a mente do médico, que se perturba, ou seja, são como verdadeiras lances, agulhas, verdadeiros ferretes que mexem na consciência do médium, e o médium está desdobrado, mas de alguma forma vai ser alcançado por esses pensamentos negativos dos assistentes. Ele vai entrar em processo de desequilíbrio, não vai conseguir fornecer energia, pelo menos, suficiente, ou as energias que já foram oferecidas retornam para ele. E de uma forma improvisada assim, imprevista, porque os assistentes estão em desequilíbrio. Isso também é extremamente perigoso para um trabalho de materialização. Não atingiremos então a materialização de ordem superior, falou o Aldo. Hoje não temos condições de ter um trabalho sublime. Nós não temos condições de fazer uma materialização como a Glott lá em Materialização em Missionário da Luz. Foi lindo aquele trabalho. Eu vou trazer para vocês. Eu prometo que eu vou trazer. Foi lindo aquele trabalho, né? Se desenhou, né? Mandou o espírito, imagina a Glott, porque era médico também, e a partir daí, que era o Vicente, né? E ele imaginou exatamente, e a partir daí, o que aconteceu? Foi materializado uma Glott, e a partir da Glott, o espírito se comunicou através da Glott materializada e todos ouviam. Inclusive até mandaram cantar música, foi cantado música, mas tudo em voz dos espíritos através da Glott materializada. E aí, né, informou o Garcês com desapontamento, não vai ter materialização hoje.
teremos tão só o médium desdobrado, incorporando as nossas enfermeiras para o socorro às irmãs doentes, ou seja, o médium ele vai incorporar espíritos especialistas em doenças, são duas enfermeiras que vão utilizar o médium para aplicar, né, as técnicas de cura, porque são médios de cura também, aquelas técnicas nós conhecemos de alguns que surgiram por aí desequilibrados também, mas ela é uma médium curadora. Então essas enfermeiras vão utilizar dela para poder ajudar essas duas senhoras que estão ali para receber o tratamento. Não dispomos do concurso preciso. Aulos atendeu à solicitação que lhe era dirigido e auxiliou magneticamente a transferência de certos coeficientes de energias do vaso físico ao corpo perispiritual, que se mostrou vivamente reanimado. O veículo de matéria densa no leito desceu à mais funda prostração, mas o médium, em seu perispírito, evidenciava maior vitalidade e maior lucidez. Amigos espirituais envolveram-no com extenso roupão ectoplásmico e a enfermeira uniu-se a ele, comandando-lhe os movimentos. O médium, não obstante ausente do corpo carnal, achava-se controlado pelas enfermeiras à maneira de um médium psicofônico, diferenciado apenas pela roupagem singular, estruturada com apetrechos ectoplásmicos imprescindíveis à permanência dele no recinto, onde explodiam pensamentos perturbados e inquietantes. Vendo caminhar inseguro, abraçado pela enfermeira que o movimentava para o serviço assistencial, Hilário, de forma baixinho, ciciante, né, falou para o Aulos: o médium está consciente durante o fenômeno? Fora do corpo, sim, mas possivelmente não guardará qualquer lembrança logo que regresse ao corpo físico. O meu colega ainda aventurou, que é o Hilário: vemo-lo avançar com indumentos materializados e sob a orientação da enfermeira amiga. Entretanto, casualmente nessa condição, qualquer desejo menos digno pode interferir no trabalho, prejudicando agora esse trabalho? Perfeitamente. Ele está sob o controle, mas o controle não significa a anulação da vontade dele. Qualquer impulso infeliz do nosso companheiro correrá por conta do serviço. Daí a inconveniência das atividades dessa espécie sem alto objetivo moral. Ou seja, é totalmente inconveniente qualquer trabalho de materialização sem que não haja um objetivo moral elevado. Isso é importante dizer. Tu vê que ele está, o médium, ele está materializado de alguma forma com um roupão ectoplásmico. Ele, o médium, está revestido com o seu próprio ectoplasma, considerando que esse ectoplasma não é só dele, é também da espiritualidade e da natureza. E a enfermeira está utilizando o corpo dele, essa vestimenta, para poder ajudar e projetar energias eletromagnéticas naquelas mulheres doentes. E o Hilário está perguntando, se ele entrasse em desequilíbrio, interferiria nesse processo? Interferiria sim. Ele precisa estar em neutralidade para que o trabalho seja bem feito. O médium das curas enlaçadas pelas entidades generosas alcançou o de estreito aposento, exibindo a roupagem delicada, semelhante a uma túnica de luar, emitindo prateada luz. No entanto, à medida em que varava a atmosfera reinante no recinto, a claridade esmaecia, chegando a apagar-se quase de todo. O que acontece? Quando o médium sai para tratar dessas duas enfermas, ele as enfermeiras utilizando o ectoplasma dele, estava envolto no ectoplasma. O que acontecia? A claridade do ectoplasma ia se apagando e se esmaecendo e chegava a se apagar totalmente. Aquela claridade de materialização se apagava e depois voltava a acender. Apagava e voltava a acender. A luminescência do ectoplasma no processo de materialização naquele ambiente, por causa dos assistentes. Diante do nosso olhar indagador, o Aulo disse o seguinte: a posição neuropsíquica dos companheiros encarnados que nos compartilham a tarefa, no momento não ajuda em nada. Absorve-nos os recursos sem retribuição que nos indenize de alguma sorte a despesa de fluidos laboriosamente trabalhados. A convite do Aulos, penetramos a sala. Efetivamente, escuras emissões mentais esguinchavam-se contínuas, entrechocando-se de maneira lastimada. Os amigos ainda na carne, mais se nos afiguravam crianças inconscientes.
pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas, num aparente silêncio a que se acomodava inquieto, porque eles estavam com ruminações mentais. Imagine você num trabalho mediúnico de materialização extremamente sensível, muito prejudicial quando não há exatamente objetivos morais elevados, eles pensando as mais bizarrices do dia a dia e vendo o espírito, tendo contato com os espíritos e pensando coisas ruins. Então o que acontecia? Aquela materialização que é luminescente, né? A materialização é luminosa, tá? Essa luminosidade apagava e acendia, apagava e acendia, é o que ele está dizendo, por causa dos pensamentos negativos. Por isso, inclusive, não foi feito coisas mais profundas. Ele vai falar aqui depois como é que eles fazem materialização em parafina, colocar as mãos na parafina e depois... Eu vou deixar para a próxima, porque eu quero também incluir a esses detalhes que esses espíritos vão fazer, já que não está tendo um ambiente propício, e ele vai continuar desenvolvendo o que vai acontecer de materialização de planta, de flores, eles vão materializar flores também. Eu vou deixar então para a próxima sexta-feira, a fim de eu também acrescentar ao estudo que eu estou fazendo do livro de materialização. O capítulo é Materializações em Missionários da Luz, e ir misturando aqui, ou pelo menos somando a essas informações, as informações que o André Luiz nos traz lá, para que nós que estamos assistindo aqui possamos aprender muito sobre esse fenômeno que é pouco conhecido e é perigoso. Esse fenômeno traz muitos inconvenientes, nós estamos vendo aqui. Por isso que não é realizado em todas as casas, não é realizado e nem deve ser realizado na estrutura moral da humanidade de hoje. Nós devemos fazer outras coisas, não mexer com isso não, por enquanto não. Mas é importante nós sabermos como é que funciona, né? Vamos ficar por aqui, um grande abraço para vocês. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, estaremos aqui mais uma vez. E a minha promessa é realmente trazer e acoplar ao estudo que estamos fazendo aqui nos domínios da mediunidade, trazer missionários da luz, para vocês entenderem como é que ele ali aprofunda mais a questão da materialização. Embora aqui tenha efeitos curativos, né, terapêuticos, lá não. Lá, aqui está analisando a mediunidade em si, lá ele analisa o fenômeno em si. São dois tipos de análise de André Luiz, ou dos mentores, né? Lá é o Alexandre, está analisando. Aqui nós temos o Aulos. Então são análises de mentores diferentes, em que se aprofunda de forma diferente, com objetivo diferente. Aqui está se falando da mediunidade em si, lá se trabalha os fenômenos em si, né? Os fenômenos da própria materialização, como a glote, como é que se faz a glote para se falar e etc. Tá bom? Ficamos aqui até a próxima sexta-feira para darmos sequência ao estudo de ainda efeitos físicos e acrescentado aí materializações do livro Missionários da Luz, para enriquecer mais as nossas informações nessa área desse fenômeno tão específico e tão complicado que é a materialização de espíritos, tá bom? Boa noite para todos, muita paz também, Gladys, muito obrigado, tá? Obrigado, tá, pelas melhoras, Alice, muito obrigado. Obrigado também, Lazarine, obrigado àqueles que tomaram que realmente começou ontem e espero que a gente consiga estar melhor amanhã, ou depois da manhã, ou em algum momento vai ficar melhor. Um grande abraço para vocês, muita paz.